Foram 500 mil mortes em apenas 3 anos. E por trás desse número assustador está uma história repleta de horrores. Todos os dias, cadáveres eram recolhidos às dezenas e enterrados em valas comuns. Com as crianças era ainda pior. Seus pequenos corpos eram amontoados em sacos e levados para cemitérios. Esse cenário aterrorizante não se passou na Idade Média ou em um filme de guerra. Eu estou falando do Brasil. Esta história se passa entre 1877 e 1879, um período que ficou conhecido como a Grande Seca e que marcou para sempre a história do Brasil. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e hoje eu quero falar da Grande Seca, que assolou o Nordeste na segunda metade do século XIX. Essa é uma história impressionante que vai muito além da falta de água. Mas antes de começar esse vídeo, já queria pedir para você deixar o seu gostei caso você esteja curtindo essa série de vídeos animados aqui. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal caso você não esteja inscrito. Tem um botãozinho de se inscrever aqui embaixo, é só clicar ali para você fazer parte dessa comunidade do Nostalgia que curte conteúdos de muita qualidade, muito bonitinho. Lembrando que esse vídeo só foi possível com a ajuda de todos os membros, inclusive os nomes do Super Saiyajin 3 estão aqui. Muito obrigado a todos vocês que me ajudam demais se tornando membro aqui no canal. Se você quiser também fazer parte do Clube Nostálgico, tem um link aqui embaixo, você vira membro lá e me ajuda demais a continuar produzindo esses vídeos. Na segunda metade do século XIX, ninguém pensava em aquecimento global. Mas isso não quer dizer que o planeta estava imune a eventos climáticos com efeitos de grande alcance. Um bom exemplo disso é o famoso El Niño, um fenômeno climático que altera a temperatura do Oceano Pacífico. Mudanças como essa também acontecem nos outros oceanos. Ao longo do ano, não é difícil as águas do Atlântico Norte esquentarem ou a temperatura do Oceano Índico oscilar. Esses eventos são comuns. O problema é que no final da década de 1870, todos eles aconteceram quase ao mesmo tempo e de forma muito mais intensa que a média. Isso gerou eventos climáticos extremos e uma seca que provocou mortes em diversos pontos do planeta. E o lugar mais atingido no Brasil foi o Nordeste, que já tinha um histórico de secas desde o final do século XVI. Por causa desses fenômenos, alguns locais do Nordeste não viram sequer uma gotinha de chuva cair do céu entre os meses de janeiro e março de 1877. Muitos intelectuais e políticos no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, diziam que era apenas questão de tempo até que começasse a chover nas regiões afetadas e que ninguém precisava se preocupar com nada. Mas os meses foram passando e a chuva anunciada pelos políticos não chegava. Não demorou muito e o que parecia ser apenas um problema climático se transformou numa tragédia que afetou vários estados no Brasil. Sem água, as plantações e rebanhos começaram a morrer, até mesmo a mata nativa e os animais selvagens começaram a desaparecer, deixando cada vez mais pessoas com fome. Assim, as pessoas do sertão nordestino foram obrigadas a abandonar suas casas e as regiões onde moravam para tentar sobreviver, sendo chamadas de retirantes. O Ceará foi um dos estados mais afetados pela seca. No início de 1877, a população de Fortaleza, capital cearense, era de 20 mil pessoas. No final do ano, uma multidão de 80 mil viajantes famintos e doentes tinha se mudado do sertão para a cidade. Esse fenômeno se repetiu em todas as áreas atingidas pela seca. Milhares de pessoas tentavam atravessar o estado de Alagoas para chegar a Pernambuco e o governo de cada estado empurrava esse problema para o outro. Na Bahia, multidões de retirantes entravam nas fazendas para pedir esmolas, chegando ao extremo de saquear estoques de comida. Milhares tiveram que abandonar seu estado e sua região rumo a outras partes do Brasil. Cerca de 120 mil pessoas foram deslocadas para a Amazônia e outras 70 mil se dispersaram para outros locais do país. Em alguns aspectos, era um cenário não muito diferente das crises de refugiados que vemos hoje nos jornais. Mas e aqueles que não conseguiram abandonar o sertão? Bem,
esses tiveram que encontrar algum modo de sobreviver num cenário apocalíptico, sem água ou comida. As pessoas comiam qualquer coisa que encontrassem. Muitos morriam depois de ingerir plantas venenosas que haviam crescido na seca. Outros comiam carne de cachorro, de répteis e até de urubus. Jornais da época falavam de mulheres se prostituindo em troca de prato de comida e de famílias que vendiam seus filhos para comprar alimentos. A situação, que já era difícil, piorou ainda mais. Sem água, não há saneamento básico ou higiene. Então, em 1878, um ano depois do início da seca, uma epidemia causada por um vírus altamente contagioso se espalhou pela região Nordeste, especialmente pelo Ceará. Não era a Covid, era a varíola. Vale lembrar que já existia a vacina contra a varíola, mas tanto o governo imperial como as autoridades locais nunca tinham conseguido fazer campanhas de vacinação efetivas. Assim, a epidemia, que começou na Paraíba, logo atingiu as rotas de viagens dos retirantes, se espalhando cada vez mais pela região. Ao chegar em Fortaleza, onde os milhares de recém-chegados ficavam amontoados em acampamentos que pareciam campos de concentração, a doença explodiu de vez. Sem vagas suficientes nos hospitais, pessoas começaram a morrer em todos os cantos, com corpos apodrecendo no meio das ruas. No Rio de Janeiro, centro político do país, muitos achavam que o problema não era tão grave. Políticos acusavam seus adversários de usarem a seca para desestabilizar o governo. E havia até mesmo aqueles que diziam que os culpados pela seca eram os próprios retirantes nordestinos. Quando o governo finalmente resolveu mandar socorro, engenheiros coordenaram a construção de poços e reservatórios de água na região. Mas parte do dinheiro destinado a ajudar o povo foi usado de maneira ineficiente ou desapareceu na mão dos poderosos, mesmo porque não havia nenhum órgão de controle sobre corrupção. Resultado, as populações dos estados afetados continuaram morrendo até a seca acabar em 1879. Nesse período de 3 anos, a estiagem e a varíola deixaram 500 mil mortos na região do Nordeste, o que era mais de 10% da população da região na época. Mas como não havia controle exato sobre o número de mortes, acredita-se que a quantidade de vítimas pode chegar a 750 mil, o que correspondia a pouco mais de 5% da população do Brasil na época. Para vocês terem uma ideia, se fosse hoje em dia, estaríamos falando de algo em torno de 11 milhões de pessoas. Será que uma seca dessas pode voltar a acontecer hoje em dia? Na verdade, os moradores do Nordeste já enfrentaram outras secas bem violentas. Isso aconteceu nos anos 30 e também em 2001, quando aconteceu a maior falta de chuva da história do Rio São Francisco. E a seca mais recente e considerada uma das piores da história aconteceu poucos anos atrás, entre 2012 e 2017. E por que será que isso está acontecendo, você me pergunta? Isso é culpa das alterações climáticas. E esse aumento no desequilíbrio do planeta faz com que desastres naturais aconteçam de forma mais recorrente e mais intensa, deixando um rastro de vítimas e impactos econômicos e sociais no mundo inteiro. E o que podemos fazer para evitar essas secas? Bem, a ciência tem algumas respostas para isso. Em regiões onde chove somente durante algumas épocas do ano, alguns agricultores e pecuaristas já irrigam plantações e pastos durante a seca usando apenas água de chuva armazenada na estação mais úmida. Já para regiões desérticas, é estudada uma tecnologia capaz de captar a umidade da atmosfera e condensá-la para que ela se transforme em água. Mas o modo de amenizar os efeitos da seca, dependendo do lugar, é plantar mais árvores que absorvem a água do solo e a jogam na atmosfera por meio da transpiração. Resumindo, quanto mais florestas, mais chuva. Quanto mais chuva, cada vez menos pessoas sofrerão com as secas. Pensando especificamente no semiárido brasileiro, uma grande solução pode estar na transposição do Rio São Francisco. A ideia é basicamente construir dutos e canais para desviar uma parte da água do Rio São Francisco, o famoso Velho Chico, abastecendo rios menores e açudes que secam durante a estiagem nordestina. Essa ideia foi pensada pela primeira vez lá no século XIX, mas como se tratava de um projeto gigantesco, foram necessárias discussões políticas, sociais e até ambientais.
Então a ideia nasceu na época do Brasil Império, mas o projeto foi mudando com o passar das décadas e de governos diferentes até finalmente começar a sair do papel. As obras começaram somente em 2007 e mesmo com vários trechos já inaugurados por presidentes diferentes, ainda estão sendo finalizadas. Se tudo correr bem, os moradores do Nordeste nunca mais enfrentarão uma seca como a que vimos nesse vídeo. Mas claro que não adianta nada toda essa água ficar nas mãos de meia dúzia de poderosos e o povo sem nada. Como dizem por aí, o maior problema do sertão nordestino não é a seca, e sim a cerca. Entenderam? E claro, se o mundo, de forma geral, começar a levar a sério o que cientistas e pesquisadores vêm dizendo há décadas sobre as mudanças climáticas, podemos trabalhar de forma mais eficiente para impedir tragédias como essa. E esse foi o nosso vídeo sobre a grande seca. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram. E calma, não vai embora, porque você pode clicar aqui para ver o nosso último vídeo sobre a queda do Império Romano. Ou clique aqui para descobrir a verdadeira história da morte de Adolf Hitler. Só clicar aí. Obrigado pela sua audiência, um beijo, tchau!